Bom, boa noite, vamos começar outra reunião da Retina. Hoje é 17 de outubro de 2024. A gente vai começar com o caso clínico que o Luiz Carvalho vai apresentar, que é R3. Luiz? Olá a todos, boa noite. Então, eu me chamo Luiz, sou R3 aqui do serviço e hoje eu vou fazer a apresentação do caso clínico da retina. Eu queria agradecer primeiramente ao professor Sérgio, doutora Elisa, doutor Flávio também pela ajuda na realização do caso. Então, vamos lá. Nosso paciente é uma mulher, 59 anos, que ela é natural e procedente de Minas Gerais. A principal queixa dela é uma baixa acuidade visual progressiva em ambos os olhos, mais uma fotofobia bem importante por há mais ou menos 10 anos de início do caso. De antecedente ocular, ela nega qualquer tipo de cirurgia intraocular, injeção, laser. E quando a gente vai para o histórico familiar, ela tem um histórico de uma irmã com uma visão ruim, mas que investigando melhor um pouco, parece que apenas com óculos melhora. E além disso, uma neta com diagnóstico de ceratocone. De comorbidades, ela é hipertensa, diabética, ambos controlados, e ela não tem mais nenhuma comorbidade clínica até então. Bom, quando vamos para o exame físico, essa paciente tem uma melhor acuidade visual com essa correção, que é a melhor, no olho direito de 0,05 e no olho esquerdo de 0,1. Da biomicroscopia do segmento anterior sem alterações, motilidade, reflexo motor e pressão intraocular também todos dentro da normalidade. Quando nós vamos para o fundo de olho, nessa aqui de polo posterior na retinografia, podemos ver essas duas imagens. No olho esquerdo, nessa região aqui na arcada temporal inferior, lesão de cororetinite. Aqui temos autoflúor. Aqui temos o OCT do olho direito. Aqui primeiro todos os cortes. Agora no corte central. OCT no olho esquerdo. Aqui também o corte central. Bom, aqui a evolução nos OCTs do olho direito, 2020, 2022 e agora em 2024. Aqui no olho esquerdo. A visão mudou nessa evolução, Luiz? Não mudou, professor. Mantido a mesma coisa. No olho direito 0,05 e no olho esquerdo 0,1. Aqui, o OCT do nervo óptico. Também sem grandes alterações. Nervo grande, mas nada demais. Aqui o ACTA, tanto do olho direito quanto do esquerdo, plexo superficial, profundo e corocapilar, sem grandes alterações, apenas na área da região da cicatriz. Aqui temos o campo visual 24/2, com esse defeito central. Quando vamos para mais propedêutica, temos aqui a microperimetria da paciente também, com essa perda mais central também, em ambos os olhos. Aqui outro. E também foi solicitado na época um estudo de eletroretinograma do paciente. E de campo total, na face escotópica, teve uma onda A com aumento discreto de latência e redução de amplitude. Na face fotópica, teve também um aumento de latência da onda A e B e redução de amplitude na onda A e B, e um flicker com redução de amplitude. O diagnóstico deste eletroretinograma veio como subnormal. Quando vamos para o multifocal do olho direito, bem reduzido, redução mais acentuada nos anéis centrais, tanto do direito quanto do esquerdo. Então, depois de toda essa propedêutica, diversos exames para uma paciente de 59 anos, sem antecedente oftalmológico importante, com uma baixa acuidade visual progressiva bem importante, de mais ou menos 10 anos, uma fotofobia intensa, eu queria abrir o caso para discussão. Ótimo. Então, quem pode discutir é Cleide, André e o Jorge também está aqui. Vocês querem fazer algum comentário? Então, caso resumindo, uma paciente de 59 anos, com baixa de visão há mais ou menos 10 anos, tinha fotofobia associada, não tinha histórico familiar, 2400 de visão no olho direito, 20/200 no esquerdo. Aí tem a avaliação multimodal que a gente pode discutir, mas obviamente ela tem uma redução do eletroretinograma multifocal na região macular, né, que a gente vê aqui, e da microperimetria, mas sem grandes alterações anatômicas aqui, né? Eu queria que vocês discutissem diagnóstico diferencial e conduta. O que chama atenção é uma dissociação, assim,
da Isso. anatomia da retina pelo OCT e da acuidade visual, né? Em Aham. teoria, seria esperado por uma doença retiniana alguma alteração mais evidente, pelo menos o OCT, embora tenha, parece que tem um espaço hiporreflectivo ali no nível da zona elipsoide, né? Isso. Que é o que chama de atenção nos dois OCTs, né? Quer mostrar Se- o OCT? Enquanto o André está falando, Luiz, mostra o OCT. eu acho que o Esse é o do olho fato de ter esquerdo. feito. É, então, esse espaço hiporreflectivo é o que chama atenção, né? Isso. E Esse é o olho direito e o olho esquerdo, André, só para a gente ver melhor também, bem certo? parecido, né? Bem Então, esse é o olho simétrico, né? direito ainda, né? Isso, esse é o direito, professor. Esse Mostra o é o esquerdo. esquerdo. Não, esse é o direito. Aqui tem a evolução também, tanto do direito quanto do esquerdo. Aí é o É, esquerdo, certo? aqui é o esquerdo, é. Então, o fato de ser um quadro bilateral, relativamente simétrico e pouco arrastado a história, né? E essa queixa de fotofobia, né? Isso. A fotofobia é um sintoma que geralmente remete a doenças geralmente distróficas, né? Mas, enfim, não sei se uma distrofia macular oculta se encaixaria aí nesse caso. Você pensaria assim, né? Distrofia macular Uhum, oculta é uma coisa que pode, às vezes, dar pouco alteração anatômica de início e bastante repercussão funcional, né? uhum, E eu acho que valeria a pena também uma investigação da parte de nervo óptico complementar, né? Só uhum, para fins de documentação, né? Uma ressonância, enfim, né? Só para uhum. descartar alguma coisa de via ótica mais posterior, né? Mas acho que é retiniano porque o eletroretinograma que está alterado. E o campo visual só tem uma redução de sensibilidade central, né? Exato, Né? exato. Certo. E tem Mas eu tem pensaria. o OCT de nervo também, né? Não só porque é importante esse diagnóstico diferencial. OCT de nervo aí sem Ah, alterações, sim, sim, sim. né? Exato. É. Que a gente descarta uma neuropatia que poderia estar associada, claro, né? E explicar a baixa de visão nessa paciente, né? Mas eu Perfeito. pensaria nessa distrofia macular oculta. Não consigo pensar em outras Ótimo. alternativas. Ó, Cleide, algum outro diagnóstico diferencial? Não vou falar como é que eu fui pensando na medida em Aham. que o Luiz Uhum. apresentou o caso, né? Então, uma mulher que começou a ter perda de visão com 50 anos, Uhum. bilateral, com fundo de olho bem pouco alterado, eu até pensei numa toxicidade, aí Certo. apareceu esse OCT com essas alterações dos fotorreceptores aí na área central, achei até que Uhum. podia ser compatível, não sei que droga, mas assim, uma estabilidade no decorrer de 4 anos sem mudar a droga, quer dizer, acho que já começa a ficar improvável que seja uma toxicidade de droga, né? Uhum. E agora, e mais ainda quando ele descreveu que tinha fotofobia e o eletroretinograma. Então, a fotofobia já fala a favor aí de distrofia, porque toxicidade geralmente não dá esse tipo de manifestação. E Uhum. o estudo eletrofisiológico com essa redução, tanto escotópica como fotópica, também fala a favor de distrofia. Agora, a distrofia, começando com 50 anos, agora a gente tem aquela, o LORD, né, que é uma distrofia do telepigmentar tardia, mas ela tem alterações de segmento anterior, o fundo de olho rendilhado, que não é o caso. E, Uhum. e, e acho então que essa hipótese que o André colocou da maculopatia oculta, Uhum. eu acho que é bem possível, porque assim, a única coisa que eu me lembro é que nessa maculopatia, um dos primeiros sinais que tem é um achatamento da linha dos fotorreceptores. E ela, principalmente nesse OCT aqui do 2024, esse aí mesmo. Ela mantém a elevação ali da limitante, da elipsoide, bem na área foveal. Geralmente, o primeiro sinal é um achatamento e depois uma granulação, uma disrupção da zona elipsoide. Mas, assim, apesar disso, eu acho que não afasta e é uma doença que cursa realmente com redução de defeito central no campo visual. Não me lembro de ler relato com fotofobia, mais uma baixa divisão lenta e progressiva, e com Uhum. o ACT, a única alteração sendo na zona elipsoide, né? E eletroretinograma, não lembro da alteração, mas microperimetria e campo visual com defeito central. E É. sugere, é bem parecido com toxicidade também, né? Essa maculopatia. Uhum.
Perfeito, perfeito. Jorge, você ainda está aí, não? O Jorge Tô tem uma aqui. reunião. Oi. A reunião conseguiu cancelar e tô aqui. Oba. Então, casinho difícil, porque a anatomia você olha assim, você não vê nada, e a paciente está com a visão baixa Isso. e parece ser distrófico, como todo mundo está falando. Além do que foi dito aí, acrescentaria diagnóstico diferencial de distrofia de cones, acrescentaria, apesar de que só para ter um diagnóstico de doença central, fora isso, seria uma epitelite, aquela doença de, se não me engano, é Creel, que é a Uhum. epitelite da foveolite, certo? Da fóvea, mas está entre essa distrofia genética que vai diagnosticar aí, porque anatomicamente fica difícil a gente correlacionar, porque não tem muito achado. Certo. Com a diferença que a epitelite você tem um quadro agudo, né? Baixa É divisão mais agudo uma e vez, né? melhora. Isso, né? E aqui é Melhora um o quadro paciente. já de longa duração e provavelmente ela teve uma piora progressiva, certo, Luiz? É, Foi isso? não se encaixaria do fato que Sim, o picalite é um processo inflamatório que tem claro. recuperação depois de algum tempo. E nesse É, quadro aí você está tendo uma perda progressiva da visão, que é simétrica, com fotofobia, com alteração do eletroretinograma, que encaixaria melhor numa distrofia. Agora, qual da distrofia? A cones, a macular, a oculta, é difícil dizer. Acho que tem que ir para a genética. certo, certo. É, perfeito, perfeito. Lívia, alguma consideração aí? Eu também ficaria com a primeira hipótese de distrofia macular oculta. Talvez o que fale se eu não me engano, nesses casos, o eletroretinograma de campo total costuma ser normal. E esse Isso, veio com uma alteração discreto, discreta. né? E aí eu acho que o teste genético é super importante se a gente conseguisse documentar a mutação naquele gene RP1L1, confirmaria o diagnóstico. Na época, exatamente esse é o gene, a mutação. Nessa época a gente não tinha, ela já tem algum tempo de acompanhamento. Ela não fez o exame na época a gente é Uhum, disponível. Depois o Omote pode comentar também. E, e ela não tem recurso para fazer ele particular. Ela não consegue. Então, mas uhum, seria interessante, né? Outra coisa que a Júlia está colocando aqui é se a gente pode considerar maculopatia autoimune ou CAR, né, ou retinopatia associada ao câncer no diagnóstico diferencial. É que, Júlia, o CAR, a retinopatia autoimune ou relacionada ao câncer, ela é mais difusa. Essa é muito focal. Ela afeta no OCT, a gente vê que tem alteração na região foveal mesmo, tá? A gente não vê alteração no restante praticamente, né, no restante da retina. E essa paciente está sendo acompanhada já há 10 anos, sem manifestação clínica nenhuma. Então, inicialmente, faz parte do diagnóstico diferencial? Claro, tem que fazer parte. Você tem que fazer uma investigação sistêmica. Essa paciente está sendo acompanhada há 10 anos, ela foi apresentada aqui há 5 anos atrás, a Elisa apresentou. E também continuou sendo acompanhada, e a gente está reapresentando agora. E ela também não tem nenhuma patologia, não apareceu nenhuma patologia sistêmica, mas o diagnóstico diferencial é importante, Julia. Ótimo, colocar isso como outro diagnóstico diferencial, tá? É E interessante esse comentário da Júlia, porque realmente sugere, mas assim, na retinopatia autoimune, o que a gente vê, se fizer, por exemplo, o ACT com a medida da camada de células ganglionares, ela aparece toda vermelha, né? E no ACT, a gente tem a perda da nuclear externa todinha na autoimune, porque perde os fotorreceptores difusamente, né? Então é mais parecido ainda com uma distrofia de cones e bastonetes sim, do que com essa que é mais central, né? isso, exatamente. Mas um excelente diagnóstico Excelente, diferencial para incluir, né? Ô Motti, você quer fazer algum comentário? Alô, estão me ouvindo? Então, Estamos sim, Lute. É um caso bem interessante, eu achei, porque o paciente chega com essa queixa, né, dessa visão tão baixa e uma fundoscopia praticamente normal. Então, a gente sempre tem que abrir mão de exames complementares e sempre acreditar no que o paciente fala, porque em alguns lugares, se não tivessem muito recurso, ela passaria como uma perda funcional.
mas Exatamente. parece mesmo uma maculopatia oculta. O painel genético, os disponíveis aqui no São Paulo, no Brasil, todos eles acho que contemplam a investigação para o gene da maculopatia oculta, Fleury, Mendellix, DASA, o Genoma Humano da USP também, no painel deles tem essa investigação. E acho que valeria muito a pena a investigação dos familiares. A irmã dela tem uma alteração, né, ocular, pelo que nos falou. Então, quando eu fui investigar toda a família dela, eu fui perguntando de um por um. Em relação aos pais, não fala de queixa de visual, que nem o que aconteceu com ela, nem nada do gênero, mas não estão falecidos os pais dela. A irmã tem um histórico de baixa acuidade visual. Aí eu cheguei a conversar com a irmã, que também mora no interior, enfim, não tem Uhum, muitas condições de vir para cá. Mas conversando, ela já passou por diversos oftalmologistas, e ela fala, nossa, doutor, eu não consigo enxergar sem óculos. Eu falei, tá bom, mas quando a senhora coloca o óculos que o oftalmologista te prescreveu, ela, não, aí eu enxergo melhor. Aí eu perguntei, a senhora consegue enxergar as linhas menores? Ela, não, aí eu consigo enxergar. Perguntei uhum, também se o oftalmologista chegou a encaminhar para algum tipo de especialista na área também, retinólogo, enfim. Ela falou que não, que o oftalmologista falou que ela precisava do óculos. Então, meio que com essa informação, não parece ser tão importante que nem a acuidade visual da irmã. E ela também tem uma neta, que eu peguei os uhum. exames tudo e fui olhar, e tem o diagnóstico ceratocone que está acompanhando só dessa parte. Nada muito relevante que nem o dela. Tá, Acho que se a então, gente conseguir chamar a filha dela ou essa irmã para fazer uma avaliação, seria muito interessante, porque acho que a Exatamente. maculopatia oculta é dominante, né? Não sei, acho que é dominante. é dominante. É, Então, talvez alguns outros familiares tenham mesmo também essas alterações, talvez a penetrância não seja completa, mas tem talvez sim, tenha alguma alteração. E isso sugeriria muito ser uma doença, uma distrofia hereditária da retina. isso. E como ela começou a ter os sintomas com 50 anos e a variação de apresentação é muito variável, né? Então, tem pessoas com 10 anos de idade começando a ter sintoma, tem outras com 50. Então, talvez a filha dela ainda não tenha sintoma, mas ela já tem algumas alterações de OCT. Então, o ideal seria ter feito um teste genético que a gente não tem acesso para a gente confirmar, o gene. Mas o Luiz vai falar sobre isso em seguida, né? O Rony Prete também está aqui. Eu não sei se o Arthur, se você conseguir liberar o áudio para o Rony fazer algum comentário aqui. Oh, boa noite, Sérgio. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Obrigado professor. pela lembrança. Eu acho que eu peguei o caso agora no final. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Uma perda muito grande de células da retina externa, né? E acho que o caminho, no caso crônico, a retinopatia autoimune, às vezes, ela cursa um pouco mais rápido, apesar de eu ter pego o caso Sim. um pouco assim. Não sei se vocês também aventaram a hipótese de vitamina A, né? Mas E ela não tem aquelas lesões esbranquiçadas pontiformes, né? Não é da hipovitaminose A. Você tá comentando isso? É isso? isso. Tá. É que ela Tá. tem aquele defeitozinho discreto na região foveal de zona de interdigitação e zona elipsoide, né? Que é É, sugestivo da distrofia macular oculta. E ela não tem as lesões branquiçadas, mas poderia ser. Então, uma hipovitaminose, eventualmente, né? É, mas a característica é um pouquinho diferente, né? é, Mas, bem, poderia colocar como um outro diagnóstico diferencial, né? mas eu acho que o caso é esse mesmo, é sobrando só essa ilha de retina externa e acho que todo do restante, né, daí da fora em diante, houve uma Tá, atopia grande. perfeito, perfeito. Então, acho que todos comentaram. Luiz, você quer seguir? Sim, quero sim, professor. Sensacional, obrigado pela discussão, gente. Então é isso. Agora fazendo revisão de literatura, o professor André já acertou de cara, que também é o nosso principal diagnóstico. Então, assim, agora falando um pouco mais da maculopatia oculta, né, que é uma doença bem rara, muito rara, e eu queria também falar um pouco mais de forma geral, assim, para os residentes também, terem esse primeiro contato com essa doença. E é uma doença que foi também conhecida como doença de Miyake, né, que foi descrita pelo próprio nome, por Miyake e seus colaboradores, e que foi descrita pela primeira vez em 89. Igual o Omote falou também, tem essa questão da hereditária e tudo ser dominante, e foi a primeira vez descrita em dois irmãos nessa época.
Então, assim, falando, é uma desordem hereditária da mácula e é caracterizada muito por essa baixa de acuidade visual bem importante, com todos os demais exames normais, sendo que o ERG multifocal é bem alterado. E, igual o professor falou, apresenta com uma ampla variação de idade. Então, esses pacientes, essas famílias têm que ser acompanhados de perto, para a gente ver e qualquer mínimo possível defeito, a gente já olhar e conversar com a família, explicar o que está acontecendo, porque é difícil, né? Uma doença que realmente muda muito a vida da pessoa, ela tem uma perda de visão absurda e o exame tudo normal, e se não for um especialista em retina em si, às vezes nem pensa nessa comorbidade e o paciente fica sem diagnóstico a vida toda, né? É bem interessante, assim, pensar dessa forma. E acontece dessa mesma forma, começa com o declínio da acuidade visual, e podendo ter até uma década piorando, 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 geralmente se estabiliza em 20/200, que é o que aconteceu com a nossa paciente também. O dela, ela piorou durante 5 anos. Depois de 5 anos, aí ela se manteve com 20/200 até então. Aqui é o exame também. A diferença do nosso paciente, que também tem alteração tanto na elipsoide quanto na zona de interdigitação, é que esse paciente tem uma hiperalto perifoveal. No nosso não apareceu isso. E igual eu falei previamente, por causa da questão da normalidade dos exames, né? Muito paciente vem com diagnóstico errado de ambliopia, neuropatia óptica esclarecer, simulação, mas como nós temos o ERG, nós podemos falar que não tem, né? Mas não é todo serviço que tem esse tipo de exame, esse tipo de propedêutica para realizar. E o mais importante aqui de tudo é o OCT. O OCT é fundamental para o diagnóstico. Também mais para frente eu vou mostrar um artigo que também é muito importante para estagiar a doença, que os colaboradores tentaram fazer para tentar entender um pouco mais sobre essa doença, né? É uma coisa bem importante também falar que o EPR é poupado. E isso também, parece que isso mantém também mais essa visão de 20/200 que esses pacientes conseguem chegar. Então, bom, falando um pouco mais do OCT, já foi comentado previamente, existe essa perda na zona de interdigitação, na elipsoide, podendo chegar até uma disrupção da membrana limitante externa, e com o EPR aparentemente normal. Então, tem que ter um nível de suspeição muito elevado para você olhar e falar, não, pera aqui está um pouquinho alterado. E aí pensar no diagnóstico. Já falado previamente, né, que é um padrão de autossômica dominante, mas não necessariamente, também pode ter um caráter esporádico. Bom, difícil falar nessa paciente nossa, né, se realmente é dominante, porque a gente não examinou os filhos, enfim, os irmãos, igual tem essa irmã com essa história, mas também pode ser um quase esporádico, né, na mutação do GNRP1L1, que já foi comentado pela Lívia, e que a mutação mais comum é essa aqui, está escrito no códon 45. Bom, fazer o diagnóstico já é difícil, e tratar esse paciente é mais difícil ainda, né, porque não temos tratamento, então esse paciente tem que ser adaptado, enfim, tem que ser muito bem conversado, psicologia também junto, para explicar o que está acontecendo, para eles poderem ter uma melhor qualidade de vida, né. Mas, bom, agora falando mais um pouco do OCT, e esse estudo aqui tentou tentou estagiar essa doença, né, para tentar entender um pouco melhor. E aí esse estudo aqui foi um estudo multicêntrico, né, com 61 pacientes de 33 famílias no Japão, e todos eles fizeram um teste genético e todos eles viram essa mutação no GNRP1L1. Foi visto tanto a acuidade visual quanto a espessura da retina e foi avaliado para tentar entender um pouco melhor. E quando foi visto esses pacientes, viu que a mediana foi de 30 anos, conforme já falado previamente, mas igual o professor falou, tem pacientes que começaram com 8, 9, 10 anos, o paciente começou com 60. Então, assim, difícil falar, né, que ninguém na família tem, porque a gente não sabe como vai ser o futuro e tudo. E, enfim, aconteceu a mesma coisa também com a maioria desses pacientes, que a acuidade visual diminuiu gradualmente nos primeiros 10 anos e depois se estabilizou. E uma estatística que eles fizeram durante o estudo, eles perceberam que 80% dos pacientes tendiam a manter pelo menos 50% da espessura normal da retina. Depois de todo esse tempo, por até 60 anos que eles fizeram uma estatística, que poderiam manter essa visão de 20/200 e tudo. Enfim, eles tentaram estagiar para tentar entender se o tempo de doença era importante, se as lesões no OCT eram importantes, e eles dividiram em 3 estágios. O primeiro, que é o paciente assintomático, que tem alterações mínimas no centro da fóvea, que é A1A, e A1B, que é apenas na região parafoveal, mas que era muito sutil as alterações, tanto na elipsoide quanto na interdigitação. Já no estágio D, era um paciente que tinha mais sinais e sintomas, e aí você podia ver um pouco mais. Você já viu que tinha no 2A, que é alterações mais restritas à fóvea, nas 2B já ia para mácula, e esses pacientes já tinham tanto fotofobia quanto visão mais baixa
na clínica em si. Agora, o estágio 3 já era mais um estágio tardio mesmo, uma baixa de visão bem comprometida, já com mais alterações mesmo na região da zona elipsoide, na de interstitação, que já mostraria mais defeito ali na retina externa. Então, bom, só para concluir, o EPR é preservado mesmo. Todos esses pacientes também que foram avaliados, a maioria, todos estavam preservados e tudo. Então, isso é um pouco mais importante, porque o paciente conseguiu manter essa capacidade do 20-200, né, que acaba que é uma visão útil, e que a preservação da camada dos receptores pode ser levada em conta para definir terapias adequadas no futuro, né? A gente não sabe como que vai ser os estudos genéticos, as terapias genéticas, mas eu acho que é muito importante entender e estudar a doença, estagiar para no futuro a gente conseguir tratar alguma coisa. Como já foi muito bem falado, os principais diagnósticos diferenciais, só citando, retinopatia autoimune, né? Essa paciente acompanhando por 10 anos, sem nenhuma outra comorbidade, então meio que esses diagnósticos diferenciais caem por terra, e os outros também já foram falados. Eu acho que é isso. Obrigado. Ótimo, Luiz. Excelente. Então, caso raro de distrofia macular oculta. Eu... Então, foram feitos vários comentários, né, sobre o diagnóstico e o Luiz fez uma revisão ótima. Então, perfeito, Luiz. Parabéns, tá? Obrigado, professor. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai seguir. O Thiago Oliveira, que é R3, vai mostrar uma imagem para vocês discutirem o diagnóstico diferencial. Maravilha, professor. Já vou colocar aqui. Uhum. Só um minutinho. Todos me ouvindo? Sim. Maravilha. Então, sou o Thiago da Alcântara, sou residente aqui do terceiro ano e hoje sou encarregado aqui da imagem da semana e um agradecimento especial ao professor Sérgio Pimentel. Vamos para a imagem, então. É um homem de 62 anos com a queixa de baixa acuidade visual progressiva há alguns anos. Tá, então, só uma retinografia. Quais são os diagnósticos aí mais importantes? Tem 62 anos e tem baixa de visão há alguns Ah, anos. Simétrico, é, baixa de visão, alteração pigmentar, eu pensaria na atrofia girata de coroide. Certo? Então, uma é uma distrofia, tá? Então, poderia ser, então, uma das distrofias, atrofia girata, certo? Isso. Tá, ótimo, Jorge. Algum mais diagnóstico? Não. Acho que entre as distrofias também tem que pensar em coridoremia, né? Isso. Aham, Em que o aspecto está mais para girata. Mas, assim, uhum, não parece infeccioso, mas a gente nunca pode excluir infeccioso sem pedir exames, né? Principalmente sífilis. aham. É que tá muito simétrico para a É luz, né? demais, né? Não, Esse que você demais, falou, né? É, mas tem tá. sempre as pegadinhas. Sim, sim. Então a gente pensou em distrofia, doenças infecciosas, certo? Mas não é nenhuma das duas. Qual outra gama de possibilidades aí? Então, olha, poderia ser uma distrofia mesmo com essa imagem. Pode Com ser algo certeza. metabólico. Tá, mas que se encaixaria numa distrofia, certo, André? É, Né? Ou então exato. É, tem toxicidade, né? Aí aquelas drogas de Toxicidade. aqueles antirretrovirais lá, alguns isso, podem dar isso, uma coisa assim. isso. E você lembra o nome da antirretroviral Ah, que dá? olha, tem uma que dá periférica e outra dá central. Uma é ritonavir e outra de donazina. Uma é É, central e outra periférica, não lembro qual é qual. Mas é tão simétrico assim? É tão é, perfeito assim? É, é muito parecido. É. Essa, ela evita, ela poupa a parte central, né? Então a mácula não é, a região do polo posterior não é envolvida, mas o restante é envolvido. eu acho Então, que é o ritofovir, né, que dá o periférico, é de donazina da central. Mas ó, acho que nenhuma das duas mais faz parte do TAV, porque elas são drogas antigas, né? são drogas antigas. Isso foi descrito nos anos 90. Agora a Mas, TAV, mas Cleide, como isso é barato, o custo é aham, muito baixo, em países em desenvolvimento, elas ainda são usadas, aham. por causa do custo ser muito menor. Elas são eficazes, a prevalência de ter uma alteração assim é pequena, o Thiago vai falar, é menos de 10%, mas é muito grave e continua mesmo você parando a medicação. Então, esse é o risco, né? Mas
Tem mais exames que queria mostrar, Tiago, para a gente ver esse diagnóstico diferencial? Então, entre distrofia, processo Sim, infeccioso e toxicidade, maravilha. Tenho sim, professor. Então, dando sequência aqui, um OCT. tá? Algum E aqui, comentário? um autofluor também. São os dois exames que eu tenho para mostrar. Tá. Então você vê que a região central está preservada, a retina externa, né? Mas você tem essas alterações na nuclear interna, né? Essas alterações císticas na nuclear interna, certo? Coloca de novo a autofluorescência. Então, na autofluorescência, a gente tem uma noção do quanto que o EPR é afetado, a retina externa é afetada, né? Então, você forma um campo, você tem um campo tubular, né? Quanto que esse paciente tinha de visão, Thiago? Esse em si, ele tinha 20/62. Minto, 20/40, professor. 20/40 de visão, tá? Exato, mas a gente E- está falando em termos de acuidade visual, não de campo visual, né? Isso, o campo visual muito restrito, né? Ele deve ter os 20 graus centrais aí, né? Exato. Tá. Então, é uma E esses característica. pontinhos aí são atrofia retrógrada, né? É possível, eu não sei se o nervo óptico está envolvido, né? Mas parece, né? Porque é muito simétrico, né? Sim, e afeta só a nuclear interna, são pequenas Isso. as alterações, né? Tá. É, Então, Thiago, quer desvendar aí, quer fechar o diagnóstico? Sim, professor. Aqui, sabe que não está passando? Pronto. Então, basicamente, eu coloquei algumas informações a mais aqui, para levantar também ainda essas hipóteses diagnósticas. Era um homem de 62 anos, com essa queixa de baixa acuidade visual crônica e bilateral. Era um paciente HIV positivo, que tinha uma carga viral indetectável, a contagem de linfócitos CD4 de 400. Os demais laboratoriais, incluindo todos infecciosos para sífilis, toxoplasmose e demais, todos vieram negativos. Caso alguém queira falar mais alguma coisa. Então, aí já falaram das toxicidades, né? Mais provável aí, certo, Thiago? Danosina. Exatamente. Então, basicamente, a gente fechou com a toxicidade retiniana por didanosina. Perfeito. A Cleide tinha lembrado, né, das duas. A didanosina é a que poupa a alteração, Central. a retina central. Exatamente. Professora Cleide, como sempre, acertou também. E só uma coisa que ela falou que poderia ser central, mas na verdade é o periférico. A senhora só trocou as medicações, É. mas em cheio, prof. Isso. Você quer Para fazer a fazer aqui. revisão? Posso sim, professor. Tá. Então, aqui na toxicidade retiniana por didanosina, uma breve apanhada aqui da medicação, basicamente um inibidor de transcriptase reversa. O início do tratamento antirretroviral começou ali por volta dos anos 81, no início da década de 80. A didanosina em si, ela surgiu no início dos anos 90, ali em 91. Servia tanto como uma monoterapia, uma terapia combinada no tratamento de HIV. No início foi muito bom, aquele boom da indústria farmacêutica, mas ao longo do tempo surgiram alguns efeitos colaterais. Desde então, por toxicidade retiniana, a gente tem confirmado e documentado na literatura 24 casos. Perceberam então que os efeitos colaterais começavam a partir de 36 semanas do uso da medicação e que tinha uma progressão conforme anos de uso, e mesmo você parando a utilização da droga, você ainda tinha progressão da doença retiniana. Sem querer fazer grandes alardes, como o próprio professor Sérgio já falou, é uma medicação que você tem, mesmo os efeitos colaterais, por mais que sejam graves, eles acontecem em menos de 5% dos pacientes. O que, em países desenvolvidos, hoje com as medicações modernas, é algo que não é aceitável, mas em países em desenvolvimento, principalmente países que recebem por doação da indústria esses medicamentos, a grande maioria no continente africano, é uma boa opção terapêutica, falando ali de tratamento em massa. Os principais efeitos colaterais que a gente tem, aí a lista é imensa, eu trouxe aqui só os principais, mas principalmente a pancreatite grave, a acidose lática, uma neuropatia periférica, insuficiência hepática e renal. Na parte ocular, principalmente a retinopatia e algumas alterações bem menos comuns, algumas alterações em disco óptico. Basicamente, esse foi o artigo que a gente utilizou para fazer a revisão. Ele faz a revisão dos últimos 24 casos. E algo interessante é que é uma degeneração córneo-retiniana que poupa a mácula. Então, a gente vê que é uma alteração periférica, bem simétrica,
e a principal hipótese que leva a esse acometimento mais periférico é porque eles perceberam que a medicação gera uma fosforilação mitocondrial oxidativa, o que nos bastonetes, por participarem, necessitarem mais de informação oxidativa, e eles se localizam mais na retina periférica, acaba sendo mais afetados, poupando a região macular. Desse estudo também a gente viu que a autofluora, os principais exames de propedêutica armada para ajudar a gente no diagnóstico, além, lógico, do OCT, mas a autofluora acaba sendo mais sensível. Esse foi um estudo retrospectivo. Como toda doença, né, como todo acometimento que é raro, a gente tem aqueles problemas de estudo de não ter um grande número de casos, você não consegue levantar, fazer um estudo grande comparando, para levantar, falar com grande afirmação o que pode acontecer com o uso da medicação. Mas esse foi um estudo retrospectivo, uma série de casos, que levantaram todos esses 24 casos avançados na literatura também, e principalmente ali uns casos, revisaram todos os pacientes num grande centro nos Estados Unidos, que para incluir o paciente no estudo, ele precisava de um uso de pelo menos 6 meses da medicação, sendo ela em mono ou em terapia combinada. O que a gente pode ver aqui, eu trouxe, eles colocam 9 casos ali no artigo principal com documentação de imagem, mas eu trouxe os 3 principais ali, que basicamente eles são muito parecidos com o caso que eu trouxe aqui na imagem da semana. Vocês podem observar que todos são casos bem simétricos, todos acometendo ali a região periférica e poupando ali a região macular também disco óptico. Os OCTs também têm eles preservam bastante a região macular. No caso, até tinha alguns microcistos, mas que eles até, no caso, eles não levam muito em consideração e o paciente mantém uma visão boa. Uma curiosidade é que eles viram como principal efeito de risco, você tinha pacientes mais velhos e mais magros. É curioso que até a toxicidade por cloroquina também tem esses fatores, supostamente, de pior prognóstico, com pacientes mais velhos e mais magros, ou associado, magros e mais velhos também. Então, a principal crítica que eu posso fazer que eu estudo, eles mesmos colocam, que é um baixo número de casos, a gente não conseguia separar o uso isolado de danosina, então alguns pacientes também usavam tenofovir, que também pode gerar algum tipo de toxicidade, então a gente não consegue fazer grandes afirmações. Outra coisa também, é que alguns casos eram muito antigos, então você não tinha documentação prévia por OCT. Então, alguns pacientes que eles revisaram no centro excluíram do estudo, poderiam ter tido algum acometimento prévio e, vamos dizer assim, se curaram ao longo do tempo. Então, não acabaram sendo, escapuliram do estudo. Aqui, tanto o paciente A, o B e C têm idades diferentes, mas quadros muito similares. O A é um paciente de 30 anos, o B, um de 45 e o C é um paciente de 60 anos. Era mais uma breve revisão mesmo sobre a droga e a toxicidade. Quero agradecer a oportunidade e boa noite a todos. Obrigado, Thiago. Excelente, tá? Parabéns, excelente. Caso raro, mas a gente tem que saber, porque eventualmente aqui no Brasil é mais difícil usar didanosina, né? Mas se for um paciente que foi tratado nos anos 90, ele pode ter usado, né? Pode ter isso como sequela, ter carregado isso, né? Exato, e pode ter progressão também, né, professor? E continua progredindo depois da retirada. Interessante, né? Como a cloroquina em dose mais alta, né? Eu tenho Exato. uma paciente que ela usou as duas drogas, tenofovir e a didanosina, mas ela tem essa forma que preserva a mácula e ela usou acho que uns 10 anos só, depois ela mudou para o Heart mais atualizado, mas ela continua perdendo e ela deve ter uns 20 campos visuais no decorrer desse período, mostrando Aham. uma progressão da perda, mesmo suspendendo a droga. Impressionante, é É grave. horrível, é. É. E muito bom. Então, citopatia tóxica por didanosina, tá? Agora, obrigado, Thiago, excelente. Agora a gente vai, o Matheus Cardoso, que é R1, vai apresentar o artigo. Eu só vou, enquanto ele coloca, eu vou só rever rapidamente. O artigo é um artigo da publicação do grupo do Areds. Eles fazem uma atualização do que eles chamam de escala simplificada de severidade da DMRI. Então, o AREDS avaliava os pacientes com retinografias. Então, na retinografia, o que era importante? Drusa e alteração pigmentar. Então, se você tinha drusa, você dava 1 ponto, alteração pigmentar, 1 ponto. Então, você podia ter de 0 a 2 no olho, só que você usava pro paciente essa avaliação. Então, você usava os 2 olhos. Então, você podia ter de 0 ponto a 4, né?
E aí eles, de acordo com o número de alterações, com a somatória dessas lesões, você tinha um fator de risco de desenvolver a forma tardia de DMRI, ou para atrofia geográfica, ou para DMRI exudativa, em 5 anos. E isso foi publicado em 2005. E agora, em 2024, eles fizeram uma revisão dessa escala simplificada, incluindo o depósito do drusenoide subretiniano, tá? Que é um fator de risco grande, tá? E aí o que o Matheus vai mostrar é como fica essa escala de severidade, essas porcentagens de conversão para a forma avançada, usando a depósito do drusenoide subretiniano ou as pseudodrusas reticulares como um novo fator de risco, tá? Além das drusas e alteração pigmentar. Certo, Matheus? Pode seguir. Perfeito, professor. Sou Matheus Amorim Bastos Cardoso, residente do primeiro ano, e sob a orientação do Dr. Sérgio Luiz Pimentel, irei apresentar o artigo da semana, que foi intitulado An Updated Simplified Severity Scale for Age-Related Macular Degeneration Incorporating Reticular Pseudodruso, que, como o professor citou, é uma atualização de um score prévio do grupo Paredes e que pode ser acessado através do QR Code na tela. O grupo Paredes, ele criou 3 classificações para avaliar a progressão de DMRI grave. A primeira escala é a AREDS 9 Step Severity Scale, de alta complexidade, voltada muito mais para estudos científicos. A segunda é a The Advanced AMD Risk, que é de média complexidade, e a terceira é a ARED Simplified Severity Scale, que é mais para o cotidiano médico, devido à sua simplicidade e praticidade. Essa escala, como o professor já citou, ela avalia como fatores de risco para a progressão de DMRI avançada a presença de drusas moles e alterações da pigmentação. Entre essas alterações da pigmentação, ela considera a atrofia geográfica não central. E como desfecho avançado, ela considera apenas a atrofia geográfica central e a neovascularização. O que o grupo propõe é uma atualização de considerar essa atrofia geográfica não central como já uma DMRI avançada. Além disso, propõe também a consideração de pseudodrusas como fator de risco para essa progressão, criando assim uma escala atualizada deste ano agora de 2024. Como método, o estudo AREDS não possibilitava a análise de OCT para identificação melhor de pseudodrusas. Para resolver essa limitação, o grupo criou, então, um algoritmo que avaliava a presença de pseudodrusas em retinografias coloridas. Para isso, esse algoritmo foi treinado com mais de 8.000 autofluorescências do estudo auxiliar AREDS 2, além de outro algoritmo de análise de autofluorescência, além de um algoritmo que avaliava autofluorescência e retinografia colorida, criando assim um algoritmo de Deep Learning capaz de identificar em retinografias coloridas a presença ou ausência de pseudodrusas, com altíssima acurácia, com área sobre a curva de 0,965. O estudo teve como população-alvo os pacientes do AREDS 2 que não tinham doença avançada, tendo como desfecho a doença avançada, considerada a atrofia geográfica e a neovascularização. O score, como o professor já citou, ele variava de 0 a 4. E os critérios para a pontuação eram por olho. A presença de drusa grande pontuaria 1 em um olho e 2 em 2 olhos. A presença de alteração da pigmentação, 1 ponto por olho também. E caso o paciente não apresentasse drusa dura, a presença de drusas médias em ambos os olhos pontuaria 1 ponto. Como resultado, o estudo chegou a um N de 2.719 pacientes, com a média de idade de 69 anos, uma população majoritariamente de pessoas brancas, 95,6%, e a prevalência de pseudodrusas no estudo foi de 7,1%. Como primeira tabela, destaco aqui a análise da primeira modificação que o estudo propõe, a consideração de atrofia geográfica não central não mais como um fator de risco, mas já como uma DMRI avançada. Podemos analisar que ocorreu pouca alteração na incidência de DMRI avançada, visto que, para o mesmo score, pouco variou,
Ao exemplo do score 0, mudou a frequência de 0,4 para 0,3%, do score 1 de 3,1 para 4,5%, uma discreta mudança. Por sua vez, a interpretação da presença de pseudodrusas gerou um importante aumento da incidência de MRI, visto que, por exemplo, no score 0, o paciente que não apresentava pseudodrusa apresentou incidência de 0,13%, enquanto naquele com o mesmo score que apresentava pseudodrusa apresentou 3% de incidência de DMRI avançada. No geral, ocorreu o dobro da incidência de DMRI avançada. Ao exemplo, no score 1, foi de 4% para 8% naqueles que apresentavam pseudodrusas. No score 2, de 12 para 29, aproximadamente o dobro. No score 3, de 27 para 59, também aproximadamente o dobro, excetuando-se os extremos, como eu já citei. O score 0, que aumentou de 0,3 para 3%, e o score 4, que aumentou aproximadamente 50%, de 50% para 72%. Para fazer uma síntese do artigo, podemos analisar essa tabela que compara a escala original, aquela que não discriminava paciente com pseudodrusa ou presente ou ausente, com a nova tabela considerando a pseudodrusa ou não. Podemos ver que, no mesmo fator de risco, ocorreu pouca mudança para a escala original para a atualizada naqueles pacientes que não apresentavam pseudodrusas. Por exemplo, no score 0, na escala original foi de 0,4 para 0,3. Por sua vez, naqueles pacientes que apresentavam pseudodrusa, a mudança foi significativa. No score 0 de 0,4 a 2,8, no score 1 de 3,1 para 8%, no score 2 de 12 para 30% aproximadamente. Como limitações do estudo, são citadas a limitação da análise multimodal, visto que foi necessário criar um algoritmo para interpretar a presença de pseudodrusas em retinografias coloridas, devido à indisponibilidade dessa análise multimodal, como, por exemplo, com OCT, além de um baixo número de pacientes com pseudodrusas e uma população predominantemente branca do estudo, que dificulta a generalização do achado para a população geral. Como conclusão, o artigo propõe que, na ausência de pseudodrusas, possa-se escolher utilizar no cotidiano médico a escala clássica, devido à pouca alteração entre a incidência de DMRI avançada. Por sua vez, naqueles pacientes que apresentam pseudodrusas, foi aconselhado utilizar a escala atualizada ou então dobrar a incidência da escala clássica, sabendo das limitações dos extremos do score 0, que iria aumentar de 0,3 para 3%, e do score 4, que iria aumentar aproximadamente de 50% a incidência para 72%. Para aplicar essa escala em alguns casos, o artigo demonstra algumas retinografias associadas ao OCT. Por exemplo, nessa primeira imagem, é possível analisar a presença de uma drusa grande, apontada por essa seta verde. Nesse caso, não apresentava outra alteração. Assim, pontuaria por olho uma drusa grande, um ponto em um olho, outro ponto no outro olho, um score de 2, o que daria uma taxa de progressão para DMRI avançada de aproximadamente 12% em 5 anos. Por sua vez, na segunda imagem, é demonstrado um paciente que também apresentava essa drusa grande, entretanto, este possuía essa alteração de pseudodrusa, essa lesão hiperrefletiva acima do EPR. Assim, o paciente com o mesmo score de 2, ou seja, uma drusa grande por olho, iria apresentar, por ter essa pseudodrusa, um aumento da incidência de DMRI, ou seja, em 5 anos, a probabilidade dele apresentar uma DMRI avançada é de 29%. Na terceira imagem, o artigo mostra na seta preta uma alteração da pigmentação, que por olho iria também pontuar um ponto, além de uma drusa grande, que iria pontuar um ponto também por olho, totalizando o score máximo de 4 pontos, dando uma probabilidade de progressão para DMRI avançada em 5 anos de aproximadamente 50%. Já na última imagem, é possível analisar as mesmas alterações da terceira imagem, ou seja, a presença de drusa grande, a alteração da pigmentação,
caracterizando o paciente, então, como 4 pontos, associado a uma pseudodrusa, fazendo, então, o score saltar de 50% para 72% de probabilidade do paciente em 5 anos progredir para DMRI avançado. Essa é mais ou menos a aplicabilidade prática, devido à sua simplicidade e, e a importância de orientação e mudança na conduta, individualizando o tratamento para a probabilidade de cada paciente. Por fim, gostaria de agradecer ao professor pela indicação do artigo interessantíssimo, além da orientação. Ótimo, Matheus. Obrigado, tá? A gente que agradece você pela apresentação, excelente. Eu acho que vale a pena todo mundo ler, porque o artigo recomenda uma avaliação de risco bem prática. Você olhou o fundo de olho do paciente, olhou uma retinografia, você não precisa o OCT. Existem outros artigos que a gente já apresentou aqui, principalmente do grupo do SADA, analisando o fator de risco para DMR tardia usando o OCT, que a gente usa muito. Aqui é mais simplificado. Se você, com uma retinografia na mão, dos dois olhos do paciente, você vê o fator de risco que esse paciente tem em 5 anos de perder visão, ou por atrofia geográfica, ou por DMR exudativo, né? E daí você tomar as medidas para evitar isso, tá? Então, é isso, Matheus, parabéns, tá? E o exemplo que o Matheus deu no final é perfeito, quer dizer, é muito prático isso, né? Parabéns, tá, Matheus? Excelente, ótimo. E agora a gente vai continuar com o caso cirúrgico. O Bernardo já descompartilha, Matheus. Aí o Bernardo já compartilha, a gente vai ver o caso cirúrgico que o Bernardo Kestelman, que é fellow, ele vai apresentar. Opa, tudo bem, professor? Dá para me ouvir? Dá para ouvir. Bom, vou botar o caso aqui. Dá para ver o slide bem? Dá para ver bem. Deixa eu só tentar. Então, boa noite a todos. Inicialmente, bom, meu nome é Bernardo, acho que todo mundo me conhece. Inicialmente, eu queria agradecer ao professor Sérgio, mas hoje eu queria agradecer também a todos os professores nossos da Retina. Essa é a minha última apresentação aqui da residência e agora do fellow cirúrgico. E eu queria agradecer a todos os professores que ensinam a gente aqui no ambulatório, enfim, e deixar um agradecimento a todo mundo. Tá bom? Bernardo, só uma observação. É a tua última apresentação, mas a partir de agora você vai discutir todos os casos, tá? Sim. É a última apresentação como residente e fellow agora, professor. Então, o caso cirúrgico de hoje é de um homem de 52 anos, não tinha antecedentes oftalmológicos ou pessoais relevantes, com uma baixa visual de 5 semanas de evolução. Tinha uma acuidade visual com correção de 20/25 do olho direito, ele era míope de -1, mais ou menos, do olho direito, e no olho esquerdo tinha uma visão de contar dedos a 1 metro e uma catarata discreta nuclear de uma cruz. E essa, eu não tenho a retinografia, mas essa é a imagem logo do início da cirurgia. Então, o paciente tinha uma rotura temporal, vocês vão ver na cirurgia moderada, e esse PVR, quase 3 estrelas aí, uma na região foveal, bem posteriores. Acho que aqui não tem muita dúvida da indicação, professor. Acho que eu vou seguir aqui para o vídeo e aí a gente comenta o vídeo. Perfeito. Tá, ótimo. Se você quiser fazer pausas no vídeo para comentar, ou se quiser mostrar tudo e depois a gente comenta, você que escolhe, tá? Tá bom. Eu vou falando, é meio difícil pausar aqui que está na apresentação, mas eu vou comentando aqui, a gente comenta depois, eu acho. Tá bom. Então, começando o vídeo aqui, a gente vê que o paciente é fácil, que a gente começa com as esclerotomias. Eu deixei essa parte para a gente ver o aspecto inicial, então é aquele que eu mostrei anteriormente aqui. A gente começa com esse PVR bem posterior, aí, quase um triângulo. Então a gente começa com COR, aí checando a altura do DVP e ampliando ele em direção à periferia, um início bem normal, e aqui a gente começa a trabalhar esses PVRs mais posteriores, que por mais que sejam mais delicados de mexer pela posição e pelo local, são um pouco mais fáceis de abordar pela posição das pinças, né? É mais fácil, às vezes, mexer nesse PVR posterior do que num PVR muito periférico, que é mais difícil pela posição. Então, aqui eu estou tentando mexer nesse PVR mais bem no polo posterior. Fica um pouco difícil, porque a retina está um pouco móvel. Então, por mais que seja
pouco, eu tento colocar um pouco de perfluor para ver se faz um pouco de contrapressão aí e auxiliar nesse movimento. Então, eu tento achar o plano ali e pegar no local mais adequado. Ele solta um pouquinho ali no polo posterior. Eu uso então um pouco de azul brilhante para ver se me ajuda a visualizar melhor essa região. Esses PVRs mais nasais, a luz ficou um pouco estourada na hora da filmagem, mas eles conseguem sair. Aqui vai dar para ver um pouco saindo nessa região, mas saindo um pouco uma fibrose. Todos os PVRs eram pré-retinianos, né? Essa região de fibrose aí saindo como uma linha. E esse PVR mais posterior estava bem difícil de mexer nessa hora, então eu optei por aumentar o nível de perfluor e partir para a base vítrea, né? Então quando a gente começa a aumentar, dá para ver bem saindo um líquido bem espesso ali daquela rotura que era temporal, é bem temporal a rotura, e aí eu dreno um pouco com vitriófago ali pela rotura, então a gente vê esse líquido espesso, e aí parto para fazer a base vítrea sobre dentação. E aí passa a base de vítreo 360. Aqui o vídeo vai cortar um pouco essa parte, chegando nessa região aí da rotura, que a gente consegue ver bem a rotura. E depois de terminar a base vítreo, então eu diminuo de novo o perfluor para tentar finalmente mexer nesse PVR mais macular aí, foveal que permaneceu. Então a gente vê até que o azul ajuda um pouco a visualização, né? Ajudou um pouco, mais do que eu imaginei. Então tem que ter bastante cuidado nessa hora para evitar fazer qualquer rotura iatrogênica aí, que é bem desagradável fazer uma rotura iatrogênica macular. Então vai puxando, achando o plano, ele vai soltando mais para a região temporal aí, e depois que ele levanta um pouquinho, fica um pouco mais fácil de pegar na própria borda do PVR, tentando trazer aí para a região mais temporal. Então, com paciência, o vídeo está um pouquinho acelerado, mas com um pouquinho de paciência ele vai soltando. Fica esse aspecto de foveal aí como se fosse um buraco nessa região, mas o aspecto depois que bota o perfluor dá para ver que assenta a retina. Então aí eu acho que foi como se fosse uma memória da retina que estava preguiada, mas não chega a ser um buraco macular propriamente dito, tá? Então aqui a retirada propriamente desse PVR, então uma tração delicada e ele saiu. Então dá para ver que parece mais uma memória da retina ali do que propriamente um buraco macular ali. Quando a gente estica um pouquinho e coloca o perfluor, ela assenta um pouquinho melhor e dá para ver que não tem um buraco de fato. Então, eu coloquei o perfluor até para ver um pouco como que fica a retina e ajudar na troca dessa rotura, que era mais periférica. Então, aí eu faço a troca pela rotura, tiro o perfluor, aí um aspecto até que bom da retina, melhor do que imaginava. Faço o laser nessa rotura única. E aí a dúvida eterna de óleo ou gás. É, aqui eu até pensei em colocar gás, mas fiquei com medo porque o paciente era de longe, ia viajar, fiquei com medo de perder segmento, e aí optei por colocar óleo. Eu sei que é algo a ser criticado, mas esse é o aspecto do pós-operatório. Então, as duas retinografias aqui do polo posterior, a gente vê um aspecto até da região macular, da região foveal, e aqui o ACT embaixo, eu não sei se consegui pegar certinho a região foveal, mas ele mostra um aspecto até que bom. O paciente estava 20/100 de visão sem correção aqui. É, era isso, professor. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Excelente, Bernardo, excelente. Recuperou muito a visão nesse paciente. E a técnica é essa mesma. Eu acho que tem alguns pontos para comentar. Jorge, você quer começar? Dá o áudio também, Arthur, para o John Elau, que o John também pode comentar, tá? Quer começar, Jorge? Se o John quiser começar, eu espero, mas se não, começa. Até liberarem o Pode áudio dele. falar. O meu tá aí. Não tá liberado? Tá, John. Dá para ouvir. Tá. Quer comentar? Pode comentar. Não, sabe, o que eu comentaria é o seguinte, quer dizer, 5 semanas eu acho que é mais que 5 semanas,
para desenvolver esse PVR, mesmo com uma ruptura daquela, é uma ruptura grande. Eu, particularmente, em pacientes assim que já têm um PVR como esse, eu sempre ponho um buckle. Então, eu trataria como se fosse, eu trataria primeiro como um buckle, faria a drenagem externa e ver o que acontece depois que eu drenar, o que acontece com a prega. E aí, eventualmente, eu prosseguiria com a vitrectomia para soltar essas pregas. Mas eu teria protegido a base e teria feito ventroflexão nesse paciente. Só isso. Tá. Jorge? Então, concordo com o John aí que eu também tenderia a botar uma faixa num paciente desse, mas não faria drenagem externa não, ia direto para vitrectomia. Tentaria limpar o máximo possível aí. O uso do corante ajuda muito. Pensaria em fazer um peeling da limitante interna da mácula, já que o PVR foi bem polo posterior. E consideraria também, eu sei que é extremamente polêmico, o uso de metroxato. Mas o resto, eu acho que ele foi uma técnica muito boa, perfeita. Não fez grandes rupturas, que tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil um PVR bem aderido como esse, você puxar e fazer um rasgão, mas você está na mácula e aí o desastre é muito grande e o resultado foi muito bom. Excelente. André? Eu acho que já foi bem comentado. Acho que os dois pontos importantes, no caso com bastante PVR como esse, é usar o perfluoro como uma contraforça, né? E acho que é um recurso que ajuda bastante no intraoperatório. E ter bastante paciência na manipulação do PVR, né? Porque você tem que garantir a retina mais solta possível no intraoperatório para você prosseguir com troca fluido gasosa, endolaser, enfim, e finalizar a cirurgia, né? Então essa retina tem que estar bem solta, máximo de PVR removido. E dentro do que o Jorge comentou sobre fazer o peeling da limitante, eu acho que valeria a pena, depois de ter removido o PVR macular, de repente ter corado de novo com o azul. Eventualmente o Bernardo pode ter feito isso, só não colocou essa etapa no vídeo, mas acho que seria válido. Mas eu acho que a técnica toda foi excelente, o resultado anatômico também. Perfeito. Rony? Eu acho que o Bernardo, que eu gostaria de parabenizar ele, tá com última apresentação como um grande cirurgião. Acho que a residência da USP colocou ele em outro patamar. Eu acho que ele teve os passos excepcionais. Primeiro, ele foi fazendo remoção do PVR de posterior para anterior. Foi feliz em escolher o corante. Eu gosto bem de fazer o peeling da limitante nesses casos de PVR macular, levando até as arcadas quando é possível. E uma coisa interessante que ele mostrou é que você não precisa tirar os PVRs de uma maneira tão excepcional ali da periferia, aqueles que ficaram um pouco, sendo que ele bloqueou a rasgadura superior. Então, aqueles PVR vão fazer uma certa tração nasal, mas não vão interferir na distorção macular. E a única coisa é que, da próxima vez, ele pode ter mais confiança e deixar o gás. Joia. Ótimo. Lívia, algum comentário? Também parabenizar o Bernardo pela cirurgia e talvez eu tivesse aproveitado um pouco mais o Perflu para fazer o peeling desse PVR sob Perflu justamente para aproveitar a contratração, né? Mas foi uma cirurgia muito bonita. Parabéns, Bernardo. Ótimo, excelente, excelente. Fazer poucos comentários aqui, Bernardo. Primeiro, parabéns pela cirurgia. Eram 3 pregas estreladas, né? PVRs posteriores, e às vezes isso fica muito aderido. E é difícil de fazer a dissecção, como a gente percebeu mesmo, né? Talvez o instrumental que ajude é um pique, além da pinça. O pique ele consegue levantar essa membranazinha e daí você tem um plano de dissecção. Fica mais fácil você pegar com a pinça, tá? Às vezes a pinça pega direto na retina. Então, isso é uma. O perfluorocarbono ajuda muito, né? O perfluoro, talvez essa dica da Lívia de você aceitar a retina aí deve ficar mais fácil, porque é como se o perfluoro estivesse empurrando a retina e expondo o PVR. Aí você consegue, talvez, pegar mais fácil. É como se a gente secasse a limitante interna sob perfluoro, quando a gente tem um buraco macular associado a um descolamento de retina, você secar o PVR é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu também faria o azul brilhante no final da cirurgia,
para tirar a limitante, e o que está acima da limitante, que seria esse residual de PVR, tá? Para você evitar recidiva, né? Talvez fazer técnica bimanual estivesse muito difícil de fazer dissecção. Então, a possibilidade de você colocar um chandelier e fazer bimanual, mas a gente viu que não precisou, né? Também é questionável o tamponamento como silicone, como você pensou né, ao colocar o silicone, né, Bernardo? Então, a gente poderia tamponar com gás, eu acho, como uma ruptura única, sem problema. O que o John chamou a atenção de colocar uma faixa. Quando você tem um PVR, mesmo que ele seja posterior, houve muita migração de EPR pela ruptura. Então, esse EPR pode estar depositado inferiormente e, eventualmente, com mais algumas semanas, ele contrair e fazer um PVR anterior e inferior. Se você tiver uma faixa, você diminui você faz uma contrapressão para diminuir essa tração, evitando então um descolamento inferior ou tracional ou eventualmente um descolamento misto, né? Mas o importante, eu acho, Bernardo, é o que você teve. Você tinha tudo isso, pensando em tudo isso, escolheu a técnica que você achou mais adequada para fazer o caso e teve uma resposta super boa. Você vê nessa foto do polo posterior a retina completamente assentada, né? E sem as pregas estreladas de PVR focal, né? E com a retina bem colada e com uma recuperação visual boa que deve ainda melhorar a recuperação visual. E eu não deixaria esse silicone mais que 2 meses dentro do olho, tá? Então, talvez se retirar rápido o silicone, o risco de toxicidade é pequeno. Então, Bernardo, parabéns, tá? O Bernardo foi um residente brilhante, um preceptor brilhante, um fellow brilhante. Então, é muito bom ter visto toda essa evolução sua desde que você era R1 até esse segundo ano do fellow, viu, Bernardo? Então, você e a Júlia, né, também são brilhantes. A gente vê muitas pessoas brilhantes aqui na residência e no Fellow. É impressionante a qualidade de vocês, impressionante. E, e o Bernardo é um exemplo disso, né? Então, você é um orgulho para o seu pai, né? Que é um baita cirurgião de retina, né? Então, eu imagino a alegria do seu pai de ter esse convívio agora com você operando, né? Então, que é uma coisa a mais, tá? Então, parabéns, Bernardo. Agora você vai mudar de lugar, nas próximas reuniões você vai discutir os casos, em vez de apresentar, né? Então, e com todo o mérito, tá? Então, parabéns pela evolução toda, Bernardo, tá? Parabéns por se tornar. Obrigado, professores, pelos comentários. Obrigado, professor, aí pelos elogios. Joia, ótimo. Então, pessoal, a gente encerra. Eu queria agradecer aqui as apresentações, a do Bernardo Kesterman do caso cirúrgico, do Matheus Cardoso R1 do artigo, do Tiago Alcântara Oliveira da imagem, do Luiz Carvalho do caso clínico. Também agradecer as discussões aqui, olha, da Júlia Castelã, do Jorge Rocha, da Cleide Machado, do André Kreutz, da Lívia Conce, do Rony Preti e aqui agora do John Elau. Tava sumido, né, John? Ainda bem que o John voltou aqui. E agradecer a todos que participaram, que assistiram, e a todos que assistirão no YouTube. E quinta-feira que vem a gente volta, tá? Então, um abraço para todos. Ótima noite agora. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana, tá bom? Um abraço. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Matheus. Boa noite. Obrigado, Luiz, um professor. Boa abraço para noite. vocês. Tchau, André. De bom. Um abraço. Boa Tudo de noite, bom boa para noite vocês. pra vocês. Tchau, John.